sábado 21 de agosto de 2021. Desde Somos, só estou esperando entrar as autoridades do satélite do Oriente e Ocidente. 4h32 da madrugada. Muito bom dia a todas vocês. Estamos aqui para fazer o relatório dos acontecimentos já caracterizados que foram realizados no Brasil de obstrução à democracia. Vamos lá. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Specific. Thank you. My pleasure. Yes. Vamos ao relatório? Então são 4h32 da madrugada do sábado, dia 21 de agosto de 2021. 4h32 da madrugada. Atenção, 60 agências de inteligência, atenção, juízes em campo, atenção, generais encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo. Atenção, Comando Sul, atenção, tiar jurídico, a defesa da Carta de 1988, atenção, justiça, atenção, justiça, atenção, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Judiciário, atenção, 27 Palácios de Justiça da República Federativa do Brasil. Atenção, Supremo Tribunal de Justiça. Atenção, Supremo Tribunal Federal Militar Constitucional. Atenção, jurisprudência do EMILAT. Atenção, concessões de reciprocidade de todos os palácios de justiça do planeta. Atenção, Corte Mundial de Haia. Atenção, Câmara Internacional Arbitral. Atenção, cortes e estabelecimentos de averbação notária. Atenção a todo o componente jurídico do planeta. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chapano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Estamos passando o relatório da averbação dos fatos, atos e circunstâncias que levaram à tutela e curatela do pedido de impeachment do ministro ou dos ministros que se encontram em procedimento de conluio a praticar na Corte do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil delitos, fatos, atos e circunstâncias de crime elaborados por partidos políticos de esquerda, todos eles em conluio com manifestações e provas de averbação que são narcoterroristas. Eles averbam que eles praticam a interessante tarefa de soltar narcotraficantes, políticos corruptos, que eles roubam. No Brasil é chamado peculato, mas é um roubo, assalto à mão armada, praticado por senadores, deputados federais, governadores, prefeitos, deputados estaduais, todos eles com o mesmo tino, a prática de crimes na ordem estadual e na ordem federal. Eles arrastam todas essas circunstâncias, desde sua posição de vereador até o Senado Federal. E se localizando essas lides, elas são levadas com eles para serem julgadas pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Isto é uma prática contumaz no Brasil, onde a Associação ao Narcotráfico projeta a liberação de 10.000 fazendas, a prática do narcotráfico do Brasil, na Amazônia. No território da Amazônia se localiza 10.000 fazendas do narcotráfico. E todas elas têm a chancela de bandeiras de diferentes países em que eles se estabelecem na Amazônia para a prática de narcotráfico. E eles têm os seus prepostos, senadores e deputados federais, chancelados pela Associação ao Narcotráfico, feita pelo Supremo Tribunal Federal, a Corte, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. O seu elemento localizado
conhecido como Xande no mundo do crime. Ele é advogado do cartel que se encontra preso, o senhor Marcola. Esse cartel é conhecido como cartel do PCC, que é o Comando da Capital. A nomenclatura do PCC com o PCC, que é o partido da máfia da China, porque é um partido que foi elaborado para levar ao poder o imperador cachorro-louco, Xi Jinping. Este imperador, ele tomou o império e estabeleceu a sua dinastia na China. Ele não é mais presidente. Ele confiscou todos os bens da China, ele confiscou o Banco do Povo, o dinheiro do Banco do Povo, confiscou todas as reservas de moedas estrangeiras, e ele está querendo fazer essa mesma atitude no planeta. Ele se associou ao Talibã, ele se associou ao Irã, ele se associou à Venezuela, a todos os países que estão querendo amotinar-se para lograr sociedade com o imperador da China, Xi Jinping, do PCC. Este conluio, esta forma de governar é através de propina e de pagamento feito à Corte do Supremo Tribunal Federal. Os seus prepostos, colocados por senadores, partidos políticos, ex-presidentes do narcotráfico, que tem vasta folha corrida por narcotráfico, e que eles agora estão sendo vistos, ou seja, arguidos por 60 agências de inteligência. O senhor Alexandre de Moraes, conjuntamente com o senhor Dias Toffoli e o senhor Gilmar Mendes, tiveram matéria exposta numa revista, alegando que eles tinham conduta crime, fatos, atos e circunstâncias de crime. Isto levou a Procuradoria-Geral da República a querer estabelecer uma denúncia contra tal fato e ato. Imediatamente, o presidente à época, Dias Toffoli, ele fez obstrução às investigações feitas pela Receita Federal, pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal de Justiça, alegando que o edifício onde se localiza o Supremo Tribunal Federal, ele não pode ser vilipendiado, ele não pode ser agredido, ele não pode sofrer nenhum tipo de mácula, o prédio do Supremo Tribunal Federal. E os seus membros, quando em plena corte, se encontrem dentro do recinto, porque a lei norma estabelece que a sua proteção é feita pela Polícia Federal, pela Polícia Judiciária Federal e também pelo que compete à necessidade de intervenção do próprio Poder Moderador, através do artigo 142, que são as Forças Armadas da República Federativa do Brasil. Então, o Supremo Tribunal Federal, o edifício, ele era imaculado em proteção por todos estes órgãos que estavam a proteger a sede e a autonomia de poder funcionar. Mas aí o presidente à época, Dias Toffoli, inseriu uma cláusula 43 inconstitucional que estabelece que eles podem arguir qualquer cidadão em qualquer lugar do território da República Federativa do Brasil, e também agora eles estão querendo levar para o estrangeiro, porque no estrangeiro eles foram vistos e eles foram arguidos. O senhor fez tal coisa, o senhor é ladrão, o senhor prevaricou, o senhor está numa posição errônea. Então eles lá, já no estrangeiro, na Europa, eles também não podem circular. E muitos deles não entram nos Estados Unidos da América. E certamente que agora eles têm a procura feita pela DEA, pela Interpol, pelas 60 agências de inteligência, eles não se sentem confortáveis para sair do Brasil. Então a situação é esta. Eles estão associados ao narcoterrorismo, ao cartel dos soles, ao tráfico internacional de drogas de 10 mil fazendas localizadas no Amazonas, e que tem bandeiras diferentes de estados, países,
que praticam esse crime dentro do território da Amazônia, através de chancelas de ONGs ou de indústrias de prospecção de minérios. Tudo isto visto onde o brasileiro ele não pode circular, ele não pode ir e vir na Amazônia e chegar perto, sequer, às fazendas. Eles são abatidos, porque existe grupo paramilitar que presta serviço a cautelar as 10.000 fazendas do narcotráfico de diferentes bandeiras destes países que prospecção de heroína, cocaína, anfetaminas e todo tipo de cristais para processar e alimentar a indústria do narcotráfico nos seus próprios países. O deslocamento desse material é feito pela via marítima da Rota da Seda do imperador Xi Jinping, da máfia chinesa do PCC, estabelecida nos portos do Nordeste, como também as fronteiras para o Atlântico, do Acre, do Amapá, de Roraima, de todos os estados que são limítrofes no Pacífico e no Caribe. Então, isto tudo visto, eles estabeleceram lá seus feudos, com aviões, helicópteros, e eles também utilizaram a infraestrutura do SUS, do Sistema Único de Saúde, utilizando aeronaves, utilizando helicópteros, utilizando transporte terrestre, de carretas, de ônibus, de vans, de todo tipo de carretas, ambulâncias, para o transporte do narcotráfico mundial destes estados travestidos de ONGs ou fazendas de prospecção de minérios. Tudo isto, fato, ato de crime, e estabelecido e administrado pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Estes elementos eles foram prepostos por Dilma, Lula, Michel Temer, Lula, Fernando Henrique Cardoso e José Sarney. Todos conhecidos, todos já com sentenças para o narcotráfico, associação ao narcotráfico. E eles estão esperando certamente as suas capturas. Agora, foi feito o ato 43, que é o ato da Lei Loman do Pleno da Corte, que estabelece que o presidente do Supremo Tribunal Federal, como todos os seus membros, tem o poder de dar voz de prisão a qualquer cidadão, seja ele parlamentar ou não, uma vez que ele se sinta ofendido. Certamente que isso ocasiona um processo de abuso de autoridade. O Pleno da Corte ele pode ser arguído das suas decisões, ele pode ser interpelado pela mídia, alegando se procedeu correto ou procedeu incorretamente, mas eles tomam isso de uma forma pessoal. Então, eles têm 283 reféns do parlamento. Eles detêm os 500 mil terabytes que se encontram acautelados das investigações da Lava Jato em seu prédio, acautelado. Não permitem que cheguem a esses dossiês e acabaram com a Lava Jato. Extinguiram as investigações de todo o roubo e processamento do narcotráfico realizado pelos ex-presidentes José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Dilma, Lula, Michel Temer, Lula, que praticaram esses crimes contumazmente, utilizando toda a sua infraestrutura de transporte, aviões das Forças Armadas, etc. Eles vieram praticando isto e continuam praticando nessas 10.000 fazendas que se encontram somente na Amazônia. E que a organização do crime, do Plano Marshall, quer estabelecer diretrizes administrativas, cooptando deputados federais, membros do Senado, a querer fazer uma administração, uma reforma administrativa do como deve funcionar a máquina de administração do Senado e da Câmara de Deputados, estabelecendo o establishment de quem deve ganhar mais ou menos na sua área de conluio com o narcotráfico. Tudo isto visto
e revelado. Então, quando os membros da Corte do Supremo Tribunal Federal colocam mais de 65 mil presos por narcotráfico, por estupro, por atentado contra a vida de cidadãos, e os libera, e impede que a polícia realize a sua tarefa de combater o narcotráfico, e também quando ele estabelece que todos aqueles que foram presos, e também o presidente Lula, que foi encontrado e preso com provas, com resgate de erário, com intervenções em bancos na Suíça, em Liechtenstein, nas Ilhas Caimã, nas Ilhas Seychelles, na União Soviética, na Turquia, no Congo, na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela, no Paraguai, no Peru, até nos próprios Estados Unidos. Lavagem do narcotráfico. E eles se colocam à proteção destes elementos, dando alforria e também indulto presidencial, como também anulando o processo jurídico e acabando com a reputação dos juízes em primeira instância, segunda instância e terceira instância, que averbaram e deram o efeito do fato, ato e circunstância de crime como verdadeiro. E eles levaram este homem, que ele é o líder do Foro de São Paulo, conhecido como 9 Dedos, Luiz Inácio Lula da Silva, a retornar ao Brasil e à América do Sul e à América Central para estabelecer o feudo do Foro de São Paulo, conjuntamente com seu sócio Xi Jinping Cachorro Louco, o imperador da China, e também os seus sócios da Alemanha, Angela Merkel, da França, Macron e outros, que estão estabelecidos dentro deste feudo. Mas eis que aconteceu um fato e ato de circunstância que eles não esperavam. Tudo isto ficou revelado quando a atitude burocrática do Dias Toffoli evoca o Alexandre de Moraes como o superministro de Justiça a proceder à captura de civis, de pessoas comuns, de jornalistas, de também narcotraficantes, também ladrões de banco, também todo tipo de sequelas em que eles se logo completaram e estabeleceram várias somas de dinheiro para prejudicar e estabelecer o medo ao jurídico. E isso não existe. Então, a obstrução feita pelo artigo 43, que é inconstitucional, que estabelece que o ministro ele se declare vítima, se declare juiz e se declare o encarregado do Ministério Público a julgar e a estabelecer penas de privação da liberdade, ou seja, um sequestro. E isto é uma ditadura jurídica. Eles engessaram o judiciário em 27 estados e 5.070 municípios. Eles estabeleceram um motim conhecido como Confederação de 22 estados que não querem reportar o que fizeram com a antecipação dos impostos arrecadados que não foram pagos. Mas o Tesouro, através de uma ação feita pelo próprio Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que o Executivo deveria liberar o dinheiro que não foi arrecadado para os 22 estados. E estes, com esse dinheiro, se estabeleceram como confederações, países individuais, onde o governador passa a ser o presidente daquele estado e os prefeitos, os seus subordinados, e os seus palácios de justiça, as Supremas Cortes de cada estado, ou cada país independente, sendo uma confederação na República Federativa do Brasil. Isto tudo posto. E eles, em reunião recente, através do Barroso, ele estabeleceu que tem que ter a figura do primeiro-ministro. O presidente tem o cargo
de administração através do Executivo e o Primeiro-Ministro a estabelecer as diretrizes políticas. Uma vez que não agrada aos políticos, ele é substituído por outro. Ou seja, as confederações do narcotráfico estabelecidas na República Federativa do Brasil, dos 35 partidos políticos, todos ao narcótico, todos ao pagamento de impostos sobrepostos contra a população da República Federativa do Brasil. Tenham um bom sábado e domingo. O que é melhor para você neste momento? Viajar ou economizar? As duas coisas, é claro. Acesse 123milhas.com e programe sua viagem com até 50% de desconto, parcelado em até 12 vezes no cartão ou 5 vezes no boleto. São muitas opções de passagens, hotéis, pacotes, veículos e seguros para sua viagem nacional ou internacional.